Desde que o senador Jacques Wagner foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal, na última fase da Operação Compliance Zero, uma ferida se abriu no campo progressista. E a extrema-direita tem usado as denúncias contra o líder do governo no Senado para emplacar um discurso conveniente, de que o escândalo do Master atinge os dois lados do espectro político, igualando o jogo. Isso não é exatamente verdade, porque o número de aliados do bolsonarismo, ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, desequilibra essa conta. Nomes como Ibanez Rocha, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira e Cláudio Castro mostram que o Centrão e o bolsonarismo dominam as relações com o Banco Master. Mas para a extrema-direita vale mais a narrativa. Para medir os impactos dessa construção de discurso, o PL colocará nas ruas uma pesquisa encomendada pelo partido para medir o impacto da operação da PF na campanha presidencial de Lula. O levantamento vai acontecer na Bahia, reduto de Jacques Wagner, e o estado onde Lula obteve mais voto proporcional no segundo turno das eleições de 2022. O presidente teve 72,12% dos votos válidos na Bahia, vencendo os 415 dos 417 municípios baianos. Para conter a estratégia, o governo tem feito um esforço para convencer Jacques Wagner a deixar a liderança no Senado. A ação cumpre uma dupla função: dar mais tempo para Jacques Wagner preparar a defesa e, principalmente, tentar desvincular o governo do escândalo. Quarta-feira, 24 de junho de 2026. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente mergulha para analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o cientista político e escritor Fábio Chape. Fábio, presente aqui no nosso estúdio hoje. Presente novamente, Roberta. Obrigado pelo convite. Bora falar de política brasileira hoje? Vamos falar de política brasileira hoje, um assunto muito quente, né? Porque parece... Veja se eu estendi exatamente como está acontecendo. Parece que a extrema-direita está transformando o caso Jacques Wagner em uma oportunidade para reescrever a própria relação de Daniel Vorcaro e o Banco Master. Você concorda comigo? Eles vão tentar, eles vão fazer todo o trabalho que a gente sabe de redes sociais, colocar pessoas como Eduardo, como Flávio para falar, mas a proporção não se compara, né? A gente sabe que, nesse momento, 3 senadores estão implicados no caso Master. Jacques Wagner é um pela esquerda, pelo PT, que acabou de trazer esse problema, só que do outro lado a gente tem Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Qual deles é candidato à presidência da República? Concordo com você. Agora, em relação à narrativa, aí muda. Muda. Eles não vão parar, né? Eles vão tentar fazer com que a proporção do escândalo do Flávio se torne a mesma proporção do escândalo do Jacques Wagner. Só que não é, né? Pela importância do que eles vão concorrer nesse ano, Jacques Wagner vai concorrer ao Senado da Bahia, Flávio Bolsonaro vai concorrer à presidência da República. E pelo montante, né? Ao que tudo indica, o Jacques Wagner ele foi beneficiado aí com um apartamento, alguns dólares, pelo menos é o que foi descoberto até agora. Não é pouca coisa, mas não se compara às dezenas de milhões do filme Dark Horse que o Flávio Bolsonaro estava querendo angariar por ali. E ainda não apresentou a prestação, né? Os orçamentos. E não vai apresentar, Roberta, não vai. Até porque a gente acredita que parte desse dinheiro foi pro filme, mas talvez o maior montante desse dinheiro do Daniel Vorcaro tenha ido para bancar o Eduardo Bolsonaro lá no Texas, né? Pois é. Deixa eu aproveitar e chamar a nossa enquete no Papo Legal, porque a pergunta de hoje é a seguinte: a operação da PF que investiga Jacques Wagner vai impactar nas eleições presidenciais? Nós temos 3 opções. Sim, a extrema-direita vai surfar no assunto. 2, o governo vai se afastar do aliado. 3,
Novos escândalos vão aparecer no bolsonarismo. São 3 opções para você votar no Papo Legal. Lembrando que essa é a rede social do ICL Notícias, que usa a inteligência artificial e também a verificação de fatos em tempo real. E também um sistema de recompensas para quem participar dos nossos debates. Falando em amigos, Fábio Chape, se você é meu amigo, né? E você está vivendo uma situação que pode me prejudicar, o que você faria sendo meu amigo? Você se afastaria para que eu me prejudique menos? Ou você continuaria ao meu lado, sabendo que você está me prejudicando mais? Há amigos e amigos nessa vida, né? Todos nós, a gente já teve contato com vários tipos deles. A gente precisa entender agora que tipo de amigo é o Jacques Wagner, né? Ele, como vai concorrer ao Senado da Bahia, ele sente que se ele deixa a liderança do PT, do governo, no Senado, ele está prejudicando a reeleição dele. Mas, ao mesmo tempo, se ele permanece na liderança do governo no Senado, ele está desgastando o governo Lula. E ao desgastar o governo Lula 3 meses antes das eleições, ele está entregando de bandeja alguns pontos para o bolsonarismo. Então, essa amizade aí, ela pode ficar um pouco conturbada. A gente sabe que no meio político o que manda é a sobrevivência, então o tipo de amizade que o Jacques Wagner tem, provavelmente ele vai tentar se salvar a qualquer custo. Ao perceber que isso não será possível, ele pode soltar ali algumas ameaças, como aparentemente na semana passada ele tentou, né? Que o presidente Lula também já passou por isso, eu não pretendo sair da liderança do governo, mas as conversas vão acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, e o que eu acredito neste momento é que o Jacques Wagner vai se afastar. Não necessariamente nesse momento, talvez ele entre num acordo ali com o presidente Lula. Presidente, deixa baixar um pouco a poeira, daqui a alguns dias ou algumas semanas eu me afasto, porque aí ele sairia menos queimado, mas sairia. Olha, a popularidade do presidente Lula na Bahia, você acha que ela pode ser abalada, né, por essa operação envolvendo um de seus principais aliados políticos, que é o Jacques Wagner? A Bahia é o 3º colégio eleitoral em número de votantes, né, de eleitores do Brasil, Roberta. Então a gente tem São Paulo, tem Minas Gerais e depois a Bahia. E a Bahia é um centro de voto à esquerda, à centro-esquerda. Então, se o Jacques Wagner decidir ir para o embate, decidir manter esse desgaste, de fato pode ter uma contaminação por aí. Ele me pareceu disposto na semana passada a levar essa crise para dentro do governo. A gente precisa ver se nessa semana agora ele deu uma baixada na bola dele para baixar um pouco essa temperatura e a gente não correr nenhum tipo de risco do bolsonarismo se aproveitar dessa situação e de repente poder voltar à presidência. O nosso maior plano, nosso maior projeto tem que ser manter o bolsonarismo longe da presidência da República. Se para isso Jacques Wagner tiver que ser tirado da liderança do governo ou outras cositas más, aí é problema dele. Pois é, a situação do presidente Lula é difícil, né? Porque se trata de um amigo. O Jacques Wagner, pelo presidente Lula, inclusive, teria disputado as eleições de 2022. O Jacques Wagner, pelo presidente Lula, também seria o ministro da Fazenda. Muito bem lembrada a questão que ele podia ser candidato à presidência. Exatamente. Né? Então, assim, tá difícil também para o presidente Lula nessa situação que envolve um grande aliado, um aliado histórico do PT também, né? É um aliado histórico que, pelo que eu entendi, são 40, 50 anos de amizade. Jacques Wagner é um dos fundadores do PT, mas o PT é muito bom também de fogo amigo, né? A gente aqui dando nossas opiniões, nossas análises, mas dentro do próprio PT existe ali um querendo o cargo, o espaço do outro. A liderança do governo no Senado é um cargo de bastante importância, né? Então o fogo amigo já começou. Se a gente está fazendo as nossas análises com um certo tom de preocupação, e aí Jacques Wagner pede para sair e tudo mais, dentro do PT a coisa está ainda mais grave. Te convenceu a explicação do Jacques Wagner sobre o dinheiro em espécie que foi encontrado com ele? Ele disse que era um dinheiro que o Senado pagou e, na verdade, ele gastou no cartão de crédito e ficou com o dinheiro em espécie. Te convenceu essa explicação? Convenceu o equivalente a 0. O que eu entendi que são dólares que ele estaria guardando aí por 7 anos. Pô, a moeda desvaloriza, ela tem a flutuação e tudo mais, então definitivamente não convenceu esse argumento dele. É claro que a gente está numa fase só de investigação por enquanto. Não tem denúncia, ele não é réu, as coisas na justiça são um processo, tem um processo que a gente deve seguir. Porém,
esse argumento dele não me convenceu. Já existia um papo que o caso Master poderia chegar no PT da Bahia. Chegou. Agora que chegou, as explicações estão muito abaixo das expectativas. Inclusive, ele teve tempo, né, de ter uma argumentação um pouquinho mais elaborada, um pouco melhor. Não convenceu. E o fato dele querer dar um apartamento para a filha dele, Uhum. no valor de R$2,5 milhões de reais. Uhum. Ele disse que pediu esse dinheiro emprestado, né, para o ex-sócio de Daniel Vorcaro, e que depois ele venderia o apartamento da filha para pagar, para devolver o dinheiro que ele pegou emprestado do Guga. Uhum. Não se pede R$2,5 milhões se você não tem intimidade, né? Não sei, fica estranho pra mim. Fica um pouco estranho, como o nosso caro Rodrigo disse ontem. Você vai pedir 2 milhões emprestados, você não pede para um amigo, para um parente, você pede para um banqueiro. Uhum. O banqueiro, inclusive, que foi o responsável por comprar o Crédito Sexta privatizado, né? Porque existia um mercado popular lá na Bahia, que o governo, na época do Jacques Wagner, privatizou, junto com uma questão de você poder fazer um cartão e tudo mais. E foi exatamente o Augusto Lima que comprou este supermercado popular. Anos e anos se passaram, esse empréstimo de 2 milhões aconteceu. Em troca de quê? Eu acho que este é o ponto principal. Nenhum banqueiro ou dá um apartamento ou empresta 2 milhões de reais sem nada em troca. Provavelmente o Jacques Wagner deve ter tido uma atuação em prol do Augusto Lima ali dentro do Senado. Isso precisa ser investigado, mas isso é muito sério. O escândalo do Master, ele está praticamente todo no colo da direita. Se existir parte desse escândalo envolvendo ali o PT da Bahia, envolvendo o Jacques Wagner, que eles sejam tirados da liderança do governo, porque o que importa pra gente é outubro de 2026. Não, e vamos lembrar que os celulares de Daniel Vorcaro estão com a Polícia Federal. Então, muita coisa pode vir daí, caso se confirme essa relação e essa troca de favores, né, entre o senador e o ex-banqueiro. Temos Roberta, aí materialidade um futuro próximo. Ou seja, saberemos se sim ou se não. ou se não. Esses celulares, parece que são 7 ou 8 celulares do Daniel Vorcaro que a PF tem em mãos. Eu só sei que parece que existe um conta-gotas no ar, né? Soltou de Flávio, soltou de alguns outros, agora Jacques Wagner, bastante coisa de Ciro Nogueira tem vindo à tona. Até outubro, a gente vai ver outros personagens envolvidos, muita mensagem dentro desse celular. Eu só sei que esse empréstimo de 2 milhões, ele me parece só o primeiro capítulo envolvendo Jacques Wagner, assim como a grana pro filme do Dark Horse ou para manter o Eduardo Bolsonaro lá no Texas, me parece também só o primeiro capítulo. Tem muita coisa por vir. Se a gente comparar o impacto, né, desse escândalo da operação da PF envolvendo Jacques Wagner com o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Vorcaro e com o escândalo do Ciro Nogueira, qual você acha mais perigoso entre os três? É difícil qualificar a quantidade porque a nossa tendência é falar que o mais perigoso é o do Flávio Bolsonaro, porque ele é um candidato à presidência, mas o do Ciro Nogueira é muito perigoso. Ele tem sido uma liderança parlamentar ali do Centrão desde o governo Bolsonaro. Ele foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e provavelmente nesse período ele já estava sob influência do Augusto Lima, sob influência do Daniel Vorcaro. Quantas coisas ele não fez e não atuou dentro do governo Bolsonaro em prol do Augusto Lima e do Daniel Vorcaro e do Banco Master, né? Enquanto ele era ministro de Estado. Então, por mais que dê uma coceirinha para falar que o caso do Flávio Bolsonaro era o mais perigoso, eu acredito que o do Ciro Nogueira possa ter sido bastante perigoso, até porque a gente sabe que não parou só nele ali no Centrão, né? Outros personagens do Centrão, assim como Antônio Rueda, podem surgir cada vez mais no escândalo do Master. Mas eles não me parecem muito preocupados, né, Fábio? Flávio Bolsonaro foi assistir aos Jogos da Copa do Mundo, Ciro Nogueira está em Ibiza e o fogo tá ardendo, a fogueira tá quente pro Jacques Wagner aqui, que a gente sabe que é um grande aliado do governo. Qual é o peso que tem as redes sociais nesse contexto?
bastante peso, porém eu sinto que essa geração da política de Ciro Nogueira, de Jacques Wagner, eles tentam abstrair, fingir que não tem problema o que está acontecendo ali nas redes sociais. E eu acho importante a gente citar também, mesmo que não esteja envolvido com o caso Master, o absurdo que é o senador da República, Romário, simplesmente largou o trabalho dele e foi lá ser comentarista de Copa do Mundo. A gente viu o Nicolas também lá para assistir os jogos de Copa do Mundo. Então é isso, né? Não tem nada acontecendo de importante no Brasil. Nós, réis mortais, réis trabalhadores, a gente para o trabalho ali 6 horas da tarde e vai assistir ao jogo 7 horas da noite, 9 horas da noite. Eles não, né? Eles parece que tiram e, se duvidar, estão lá com dinheiro público assistindo os jogos da Copa do Mundo. Então, o que as redes sociais deveriam fazer cada vez mais é cobrar. Por que que o senhor senador da República, por que que o senhor parlamentar, por que que o senhor político tá aí nos Estados Unidos assistindo a Copa do Mundo, ao invés de estar aqui no Brasil resolvendo os problemas do Brasil? Super legal assistir Copa do Mundo, eu adoro os jogos, mas a gente tem trabalhado muito nesse período. Eu não tô de folga, você tá, Roberta? Não tô de folga. Agora, a minha relação com redes sociais, que eu penso nessas viagens, é pra virar um pouco a pauta, sabe? Tem uma estratégia aí também de Flávio ter ido assistir a Copa do Mundo, do Ciro, né, estar em Ibiza. A gente acaba falando do Ciro em Ibiza e acaba falando pouco da operação, né, da Polícia Federal na casa do senador Ciro Nogueira. Então tem uma estratégia também ali. É né? a famosa cortina de fumaça. Exatamente. Já o senador Romário disse que está trabalhando, então ele está recebendo, né, o dinheiro como parlamentar e também como comentarista da Cazé TV. Agora, Fábio, o PL encomendou uma pesquisa para medir o impacto da operação na imagem do Lula e do governo. Você acredita que o impacto é grande, considerando que Jacques Wagner não é conhecido nacionalmente? Tudo depende do quanto o Jacques Wagner vai permanecer no governo, né? O Jacques Wagner não é candidato à presidência da República, como a gente falou no começo do nosso papo. Flávio Bolsonaro é. E o Flávio Bolsonaro teve um áudio pedindo dinheiro para o banqueiro que está preso pelo maior escândalo financeiro da história do Brasil. Então, existe sim chance de contaminação do governo, mas uma chance muito menor do que se vazasse alguma coisa do Lula envolvido com o caso Master. Mas o que a gente sabe é que não tem nenhum indício nesse momento de que o presidente Lula estaria envolvido. Ele fez se reuniu com o Vorcari e tudo mais, mas ele fez, não é comigo que você resolve, vai lá ver no Banco Central, vai para não sei aonde. Então, a minha impressão é que pode ter uma contaminação, pode ter um dano para o governo, mas muito menor. O caso do Flávio Bolsonaro é muito maior. O que a gente sabe até agora, de acordo com a Polícia Federal, que o senador Jacques Wagner teria feito para beneficiar o Banco Master? O principal deles seria a atuação em relação a mudar o valor do Fundo de Crédito Garantidor, o chamado FGC. Então, para as pessoas entenderem como funciona esse jogo, você coloca o seu dinheiro num banco. Existe um teto de R$250 mil para você ter a devolução caso esse banco quebre, né? No caso do Banco Master, o Banco Master estava fazendo jogadas arriscadas ali e tudo mais, então algumas pessoas tinham medo de colocar mais do que R$250 mil dentro do Banco Master, porque eles pensavam assim, putz, esse banco aqui ele pode quebrar em algum momento, se eu colocar 1 milhão, eu vou perder uma grana aqui. Eu vou receber só 250 mil. Então existiu uma tentativa ali que pode ter envolvido o Ciro Nogueira, pode ter envolvido o Jacques Wagner, entre outros, né, parlamentares, para aumentar o valor de FGC para R$1 milhão. Porque se você aumentasse esse valor, as pessoas ficariam mais à vontade para colocar grana no Banco Master. Então, ao longo dos últimos anos, essa pode ter sido a principal atuação do Jacques Wagner e de outros senadores parlamentares em relação ao Banco Master. Se isso tivesse acontecido, teria praticamente quebrado o nosso sistema financeiro. Eu não duvido. A gente chegaria muito perto do precipício, porque, como o Master quebrou, já teve que rolar a devolução de dinheiro para muita gente. Eu não sei quantos bilhões agora, não tenho o valor em mente, mas foram muitos bilhões de devolução. Você estaria, se passa de 250 mil para 1 milhão, você estaria com um valor 4 vezes maior. Um valor 4 vezes maior para o FGC devolver na quebra de um banco, a gente chegaria bem perto do precipício financeiro no Brasil. Fábio, a última notícia que a gente tem é que a defesa do senador Jacques Wagner pediu a anulação ao Supremo Tribunal Federal da operação da Polícia Federal. O que você achou desse pedido da defesa? E emendo dizendo o seguinte: será que ele não deveria ter se explicado?
ao invés de pedir essa anulação? Uhum. Ele até tentou se explicar, né, Roberta? Mas foi uma explicação que ficou devendo. Integrantes do próprio governo, do próprio PT, falaram assim, que explicação insuficiente, né? Não nos convenceu. E em relação a esse pedido dele para anulação da operação, ele vai se agarrar ao que ele tem, ao que ele pode. A gente sabe que o caso Master também chegou ao STF, né? Chegou aos magistrados, então ele vai fazer as tentativas dele para ver o que ele colhe. Eu não acho impossível que ele consiga anular essa operação, mas eu acho nesse momento improvável. No dia seguinte da operação da PF, o senador Jacques Wagner deu uma entrevista à Band News. E a sensação que a gente ficou, inclusive do governo, era que o Lula estava apoiando ele. Uhum. E isso pegou muito mal, muito mal. Essa postura, esse tipo de conduta do senador Jacques Wagner certamente tem encontrado opositores ferrenhos dentro do próprio PT. Com certeza, Roberta. Ali foi uma tentativa do indivíduo, uma tentativa individual de se salvar perante a enxurrada de informações que estão chegando aí contra ele, né? E aí que tá a problemática da coisa. Muitas vezes, quando o indivíduo se vê tão acuado, ele não se importa de danar o coletivo, né? O coletivo, a gente está falando do partido, a gente está falando do governo e a gente está falando, inclusive, do processo eleitoral. Então, Jacques Wagner deu explicações, foram insuficientes. Me pareceu, em alguns momentos ali, até alguma coisa, vocês também fizeram besteira, hein? Ó, que eu posso falar alguma coisa, não sei se num processo de delação no futuro. Então a gente precisa ler nas entrelinhas também, porque quando o indivíduo tá acuado, ele solta ameaças. Às vezes essas ameaças estão nas entrelinhas, a gente precisa observar as próximas entrevistas, as próximas falas do Jacques Wagner, se ele tem alguma coisa para falar. Que ele seja direto, se ele souber alguma coisa, e se ele ficar de entrelinha, de subtexto, que a gente consiga perceber isso daí e tirar ele de cena o quanto antes. Outubro é muito importante, repito. Se eles não fossem tão amigos, você acha que o presidente Lula já teria resolvido essa questão? Não necessariamente. O Lula, ele tem tido uma postura de não demitir um ministro, de não se afastar de um aliado, enquanto não vier a denúncia, né? A gente lembra daquele caso do ministro das Comunicações, ele era, na época, acho que do União Brasil, alguma coisa assim, e o Lula não afastou ele enquanto estavam vindo operações, investigações, só quando veio, de fato, a denúncia. Então, o Lula tem tido essa postura, afinal, a coalizão política pede com que ele não saia rifando tudo e todos no primeiro indício, porque a gente sabe que, claro, podem existir operações politizadas, podem existir operações policiais com o objetivo político de destruir a carreira de alguém, derrubar a reputação de alguém. Então o Lula tem tido esse cuidado aí, de só demitir, só se afastar quando de fato vem a denúncia. O que a ciência política tem a nos ensinar, né, sobre essa tentativa de transformar um episódio isolado em símbolo de um suposto fracasso moral de todo um campo político, nesse caso o campo progressista, da esquerda? Exato. O que a gente tem visto ao longo da história do Brasil, Roberta, são governos de direita, né? Governa a direita ali na Primeira República, depois Getúlio Vargas, uma coisa camaleônica, depois algumas tentativas de governos progressistas. O Jango, por exemplo, foi derrubado pela ditadura militar, e depois da ditadura militar vem ali mais governos de direita. O que a gente viu ao longo da história desse país é uma política focada no campo da direita. E uma política extremamente corrupta. Uma política patrimonialista no talo. Uma política em que você sequer poderia investigar durante o período da ditadura militar. Porque se a gente pudesse investigar, se tivesse um Ministério Público naquela época, se tivesse uma Polícia Federal ativa durante a ditadura militar, a gente ia encontrar muitas coisas. Um governo progressista no Brasil, é claro que ele não vai ser perfeito. Um governo que chega, um partido progressista que chega ao governo ali, ele obviamente vai estar envolvido com todas as raízes da política brasileira, com a história política do Brasil. Então, não é que o governo do PT vai ser perfeito, que o PT vai conseguir ser perfeito, mas qual é o objetivo desse partido? O objetivo desse partido é pensar no trabalhador, é pensar em quem tem menos, então esse partido tem o meu voto. O que a gente viu da direita ao longo dos séculos nesse país foram coisas muito piores, mas na era das redes sociais, alguns ficam pensando, corrupção do PT. Corrupção do PT houve, mas a gente precisa falar de um século de corrupção da direita nesse país. Olha, o que a gente espera é que, de fato, toda essa capilaridade que a gente ainda não descobriu até onde vai, que seja investigada, de fato, né?
Se for no parlamento, vamos investigar. Se for no STF, vamos investigar. Se for em qualquer âmbito, esse escândalo do Banco Master precisa ser esclarecido para a nossa sociedade, Fábio, de uma vez por todas. Aqui não se trata de esquerda ou de direita, mas um fato que aconteceu, né, que prejudicou muitas pessoas, inclusive, e que precisa ser resolvido. Nós merecemos saber o que aconteceu nessa história. Nós merecemos saber o que aconteceu nessa história. A gente merece que esse patrimonialismo, que aqueles que têm mais, eles comecem a se apoderar do Estado brasileiro para terem ainda mais. Porque a população brasileira está com empregos com a renda baixa, a população brasileira está super preocupada com a segurança pública, a população brasileira está preocupada com esse momento histórico em que nos parece que os ricos têm cada vez mais, que os pobres têm cada vez menos e que a classe média, ela simplesmente não consegue mais realizar o que ela realizava décadas atrás. Você tem uma classe média que não consegue mais comprar casa, você tem uma classe média que não consegue mais comprar carro, você tem uma classe mais pobre que simplesmente não tem acesso a um ensino de qualidade, a uma vida digna, a uma segurança, andar na rua sem ter o seu celular roubado, que você parcelou em 10 vezes. Então o que a gente precisa acabar nesse país é esse patrimonialismo, onde os super ricos tomam conta do Estado e tiram tudo que é para ser do povo. Fábio Chape, obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você aqui no Em Detalhes. E vamos ficar de olho nessa história, porque todos os dias nós temos novos capítulos. Roberto, o prazer foi meu, voltarei sempre que vocês convidarem e bora falar de eleições no Brasil, bora falar de política brasileira. Vamos nessa. Olha, vem aí mais uma estreia urgente para esse ano de eleições. É a série original do ICL Orçamento Secreto, fruto de uma investigação do nosso jornalismo corajoso e independente. São 6 episódios em que os nossos jornalistas eles seguem o rastro do dinheiro em 5 cidades brasileiras para revelar denúncias e esquemas do maior mecanismo de corrupção do Brasil. Olha só o timaço que percorreu essas cidades do Brasil. Eu tô falando de Luiz Costa Pinto, Heloísa Vilela, Alice Maciel, Manuela Borges e também Amanda Miranda. Apoie o nosso jornalismo independente e garanta agora mesmo o seu ingresso para você conferir mais esse documentário urgente aqui do ICL. A estreia no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Corre lá em emdetalhesicl.com.br. emdetalhesicl.com.br. Compartilhe esse lançamento original do ICL. Ele importa e ele é necessário, principalmente nesse ano de eleição. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.